fé, cuidado, ensino, dedicação, acolhimento, encorajamento, relacionamento intencional, amor. Foi isso que Jesus nos ensinou quando ordenou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Conferência de Missões Urbanas em Grupos Familiares. Discipule. Obrigado, pastor Francisco, pastor José João, Arielston e irmãos. Muito bom estar aqui. Estou com a minha esposa, a Raquel, e nós moramos lá em Indaiatuba, no interior de São Paulo, perto de Campinas. Já estive aqui algumas vezes e eu falei para o pastor Francisco hoje no almoço que eu estava orando muito, porque a última vez que eu falei aqui foi naquele domingo anterior à queda do telhado. Acho que eu fui o último a falar. Eu não sei se o sermão foi tão ruim que o telhado caiu, né? Mas é um privilégio estar aqui novamente vendo esse lugar totalmente reconstruído e abrigando muito mais gente, abençoando muito mais pessoas. E eu queria introduzir um pouquinho com um misto aqui de duas histórias, da minha própria história, minha, da Raquel, conectado a isso que o pastor José João acabou de falar aqui. Bom, quantos aqui nasceram num lar cristão? Deixa eu ver. Bastante gente. Quantos já estão na igreja há mais de uns 10 anos, pelo menos? A maioria. Legal. Eu também nasci num lar cristão, então já frequento a igreja há 62 anos e 9 meses, desde a barriga da minha mãe. E eu me lembro que lá pela adolescência, ou pré-adolescência ainda, talvez 12 anos, 13 anos, surgiram assim algumas questões na minha mente, e algumas delas eram: será que a gente participar da igreja é só isso? A gente vem no domingo, participa do culto, escola dominical, e vai embora, e não vai acontecer nada mais emocionante aqui? Bom, mas não tinha ninguém para responder as minhas inquietações, e eu fui levando elas, me envolvi logo cedo na adolescência com a liderança dos adolescentes da igreja, depois dos jovens, até que mais ou menos aos 17 anos tive aquele chamado irresistível de Deus para me envolver no reino e me tornar pastor. E aí fui estudar teologia, e um dos primeiros homens que foram, um dos professores, o Ari Veloso, um dos primeiros homens que foram, um dos professores, o Ari Veloso, ele falou para mim exatamente sobre discipulado. Para mim, para a nossa turma, era uma turma grande, todo mundo moleque na época, 17, 18 anos. E quando ele começou a explicar para a gente o que era o discipulado, eu falei: agora entendi aquelas perguntas que eu fazia que ninguém dava resposta. É isso, essa é a parte emocionante do reino. E aí eu fui logo pedir para o Ari para me discipular. Falei: Ari, você pode me discipular? Porque lá na minha igreja ninguém sabe disso. Eu preciso contar isso aí lá para o pessoal e ninguém sabe disso. E o Ari falou: olha, Batuta, ele chamava todo mundo de Batuta porque não lembrava o nome das pessoas, é um jeito, né, que você pode inventar aí. Ele falou: Batuta, não vai dar porque eu estou discipulando já vários homens e estou plantando uma igreja em São Paulo e infelizmente não vai dar. Mas ele falou duas coisas que eu nunca mais esqueci. Ele falou: mas não se preocupa não, está na Bíblia, e se o pessoal ler a Bíblia direito, alguém vai chegar em você e te discipular. Tá bom, eu fiquei esperando. Os anos se passaram, passei os 4 anos ali do curso de teologia, me formei, me tornei pastor, eu e a Raquel casamos, engatamos segunda, nos envolvemos no ministério. Na época a gente trabalhava com jovens na denominação em âmbito estadual, depois nacional e até internacional. E o tempo foi passando, ninguém chegou para me discipular. A gente gostava tanto do assunto na época que não tinha muita coisa publicada, há mais de 40 anos atrás.
Então, tudo que tinha eu lia, e depois de um tempo no nosso ministério com jovens, a gente publicava revistas para jovens, livros, etc. A gente escrevia sobre isso, né? Tinha até lá um caderno do discípulo, mas lamento informar que se alguém leu, era tudo teoria, porque a gente nunca tinha experimentado. É mais ou menos como se eu dissesse para vocês assim, olha, essa água aqui tá demais, ela está cristalina e muito gostosa, etc. Mas eu posso ficar meia hora falando para vocês sobre a água. Tudo teoria. Eu só posso dizer que realmente ela é boa quando eu... agora eu experimentei. Então, por mais ou menos uns 15 anos de ministério, mais os 4 de faculdade, ou seja, quase 20 anos, eu fiquei ali cultivando a possibilidade de experimentar o que era ser um discípulo de Jesus e o que era fazer discípulos. Até que Deus deu uma olhada e falou assim, Josué, eu acho que ninguém vai te discipular aqui. A gente morava em Campinas nessa época. Deus falou, estou transferindo vocês para Vitória, Espírito Santo. Fomos para lá, eu não queria, a Raquel falava assim, a gente precisa. E sabe quando você vai para um lugar, sabe, você não quer, mas você sabe que tem que ir porque Deus quer. Então era um misto de sentimentos, nós fomos ser parte da equipe pastoral de uma igreja centenária, chance zero de pequeno grupo, discipulado, etc. Né? E aí eu quero conectar essa parte da história com o que o pastor José João acabou de falar. Mais ou menos há 28 anos atrás, nós chegamos em Vitória em 96, e depois de um ano mais ou menos, Deus começou a trazer alguns incômodos, algumas situações do dia a dia na igreja, e aí eu lembro que eu e um outro pastor jovem na época, nós tínhamos 35 anos de idade, eu virei para ele e falei, Geraldo, é o seguinte, ninguém vai discipular a gente. Nossa geração não foi discipulada, as gerações anteriores não foram discipuladas. Então nós estamos esperando um negócio que não vai acontecer. Então é o seguinte, aí eu lembrei, eu tinha estudado administração também, lembrei de uma história do curso de administração, que era a história do fax. Para o pessoal da nova geração, precisa explicar o que é fax, né? Eles não fazem nem ideia o que é isso. Mas o fax é o WhatsApp da nossa época, tá? Só que era de papel, né? A gente enfiava o papel no telefone, saía lá do outro lado a mensagem, e eu falei, Geraldo, é o seguinte, o cara que comprou o primeiro fax era um burro, porque ele ia passar fax para quem? Ninguém tinha. Então ele chamou um amigo na casa dele, mostrou para o amigo gostou, convenceu o amigo a comprar, os dois ficaram brincando de mandar fax um para o outro, aí aqueles dois levaram para mais 2, e de 4 para 8, e foi embora. Daqui a pouco todo mundo tinha, como todo mundo tem o WhatsApp hoje. Bom, o que isso tinha a ver? Eu falei, ninguém vai discipular a gente. Então é o seguinte, vamos lá conversar com a Ari outra vez, vamos conversar com outro missionário que estava no Rio, chegando, trazendo um material discipulado dos Estados Unidos e tal. Vamos perguntar como é que é esse negócio e vamos começar nós dois. Um discipula o outro, depois a gente chama mais 2 e vamos embora. Bom, a nossa igreja na época tinha mais ou menos 2.000 pessoas. Eu olhava e dizia assim, vai demorar 20 anos para esse negócio chegar lá na frente. Mas é discipulado, né, gente? É 2, 4, 8, 16, 30, 60 e vai embora. Então, mais ou menos uns 7 anos depois, a gente tinha umas 1.200, 1.300 pessoas no processo de discipulado, e como a gente não sabia como é que era, por direção do Espírito Santo, a gente começou em grupo. A gente não sabia que podia também ter discipulado individual, em mini-grupo, em 3, em 5, mas a gente decidiu na época, por direção do Espírito Santo, começar em grupos. Bom, isso depois se propagou, a gente começou a ajudar outras igrejas e tudo mais. E por que eu estou conectando um pouquinho da nossa história pessoal com essa história que aconteceu aqui, essa história que aconteceu em Vitória? Porque eu queria dizer para vocês que nós somos privilegiados. Eu sou privilegiado, a Raquel, nossa equipe, porque a gente, nesses últimos 20 anos, tem trabalhado por meio da CEPAL, que é uma agência missionária, com N tipos de denominações e igrejas em todo o Brasil. E aí você conhece a história desse, depois desse, depois desse, depois desse, e eu poderia contar para vocês várias histórias que eu já ouvi, como essa que o pastor José João acabou de falar. A nossa própria história é muito similar.
Essa semana eu estava reunido com uma igreja em Londrina, que o pastor descrevendo como é que começou o movimento de Deus lá. Gente, foi exatamente nessa mesma época, 28 anos atrás. Uma igreja que não tinha nada a ver com a nossa igreja em Vitória, nem com vocês aqui, de uma outra linha denominacional. Por que somos privilegiados? Porque parece, agora fazendo uma comparação com a Covid, parece que daquela época para agora foi a primeira onda. E agora nós estamos entrando na segunda onda. Há 20 anos atrás, dificilmente uma igreja teria, numa sexta-feira à noite, tanta gente para falar sobre discipulado. Nós somos parte dessa primeira geração, dessa primeira onda que Deus começou a movimentar nesses últimos 20, 30 anos. Para quê? Para causar um impacto ainda maior na nossa nação, nas nossas igrejas, etc. Aquilo que eu e muitos de nós vivemos há 40 anos atrás, de ninguém me discipulou, é uma frase que deve acabar. E nós somos os responsáveis por isso. Por isso, eu queria ser bem objetivo aqui hoje e compartilhar com vocês algo sobre essa pergunta básica. Às vezes a gente quer se aprofundar tanto, né, e a gente acaba, como diz um amigo meu, navegando na maionese. Mas eu queria usar uma coisa bem simples para, de um lado, fixar para vocês o que é discipulado, e será que eu sou discípulo, será que eu estou fazendo discípulos? Mas, de outro lado, é o tipo de coisa que você vai poder usar de agora até o resto da vida, quantas vezes você quiser. E para trabalhar um pouquinho isso, eu queria começar com duas coisas bem práticas. Deixa eu ver se o meu negócio aqui vai funcionar, senão a turma lá me ajuda. Não? Um tempinho para pôr. Legal. Bom, eu queria começar primeiro indicando duas tarefas de casa para vocês. Você vai participar esses 3 dias, você vai ouvir uma porção de coisas, você vai ouvir testemunhos, histórias, etc. Mas você só vai efetivamente dar continuidade se você se aprofundar nisso. Se você ler mais alguma coisa, se você se aprofundar e processar isso. Então, eu trouxe alguns livros ali, mas não estou aqui para vender livro, muito pelo contrário, é para desafiar você a se aprofundar. E um deles chama-se A Formação de um Discípulo. É um clássico, é um livro que tem mais de 30 anos já, mas que continua sendo tão atual porque ele é bíblico e prático, e ele vai trabalhar alguns temas que eu vou abordar aqui hoje, como a morte do eu, os relacionamentos e a essência do que é o discipulado bíblico. Eu não sou o autor desse livro, até gostaria de ser, eu brinco lá no escritório que eu queria ter escrito esse livro, mas o Kate Phillips, que é o autor, foi tremendamente inspirado por Deus para trabalhar esse livro. Você pode usar isso, inclusive, no discipulado de outras pessoas. O segundo, eu tive o privilégio de fazer esse livro, chama-se Discipulado que Transforma. São histórias desses últimos 20 anos de pessoas que entenderam o que é ser discípulo, o que é fazer discípulo. Então, cada história ali, eu só mudei os nomes, etc., por causa de situações muito específicas, mas são histórias reais de pessoas que efetivamente estão vivendo experiências de discipulado. Eu vou compartilhar uma ou outra aqui com vocês, mas tem muitas outras histórias e princípios ali para vocês. E tudo isso com um objetivo: responder uma pergunta básica. O que é ser discípulo? O que é o fazer discípulos a partir do nosso ser discípulo? E para isso eu queria usar uma figura muito simples, porque quando você sair daqui hoje à noite, alguém chegar ali fora e perguntar o que aquele cara falou, você vai poder explicar isso com os 5 dedos da sua mão. Então nós vamos usar os 5 dedos da nossa mão hoje aqui para você fixar 5 coisas muito simples sobre o que é ser discípulo e qual o impacto disso para a nossa vida. Deu? Agora joia. Vamos ver se dá certo aqui. Opa, funcionou. Então esses são os 2 livros que eu indiquei. Se você quiser depois tem ali no final e amanhã também. Tarefa de casa para você se aprofundar no tema. Bom, eu queria começar com um pequeno vídeo que ajuda a gente a entender de uma forma bem resumida, em 2 minutos, o que é discipulado. Para fazer algo novo usando argila, você precisa fazer com que ela esqueça o formato que ela já teve um dia.
E eu imagino que se eu fosse argila, isso seria bem doloroso. A argila tem uma memória. Quando você começa a trabalhar com ela, ela já tinha um determinado formato há muito tempo. Ela precisa ser desmanchada, precisa ser remodelada. É preciso que a argila esqueça aquilo que ela já foi um dia, para que ela possa então se tornar algo novo. Uau! Esquecer o que você foi um dia para se tornar algo novo. Se a gente acabasse agora aqui, esse é o resumo. Uma das bases do discipulado é a morte do eu. E é por isso que Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Mas essa, ao mesmo tempo, é a maior luta do ser discípulo e do fazer discípulos, porque o meu eu precisa morrer. E para o meu eu morrer, eu preciso esquecer aquilo que eu fui um dia. Ou que eu fui ao longo da vida até o dia que eu comecei a entender que eu precisava morrer. Então, para que a gente possa fazer discípulos, primeiro eu preciso olhar para a minha vida, para o meu coração e fazer essa pergunta sincera. O meu eu está morrendo? O meu ego está morrendo? Uma das coisas que eu aprendi no processo de discipulado foi que Deus livrou Josué do Josué. E sabe por que eu digo isso? Porque, voltando um pouco à minha história, como eu disse, nasci na igreja, cresci na igreja e tal, e quando alguém vinha dar um testemunho aqui, dizia, eu me converti, antes eu fazia isso, fazia aquilo, matei, roubei, eu olhava e falava, esse pecador, esse cara realmente precisa de Jesus. E eu sou santo. Estou aqui na igreja, nunca me desviei, não usei drogas, não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz mais aquilo. E quando eu comecei a entender um pouquinho, algumas dessas coisas que eu quero compartilhar aqui nos dedos da mão para você, eu comecei a entender que, na verdade, o que Deus queria era um relacionamento de amor comigo para destruir, no bom sentido, tudo que eu era, meu ego era, para construir algo novo. Por isso eu comecei a usar a expressão, Deus livrou e continua livrando Josué do meu ego. E isso começa com uma primeira coisa, quando a gente pensa o que é ser discípulo. Então, a gente dá uma olhadinha para a sua mão agora aí, pode até mexer os dedos assim, olha. Nós vamos usar os 5 dedos aí. O primeiro dedo que eu quero explicar para vocês, de uma forma muito simples, o que é discipulado, é que discipulado é relacionamento. Dá uma mexidinha nesse seu dedo aqui agora, e interage ele com os demais. Você vê que é fácil, né? Esse é o dedo que interage com todos os outros de uma forma bem simples. Mas se você tentar usar o dedo indicador para conectar ele lá com o minguinho, é mais forçado, né? Você tem que quase dar uma ajuda aqui para ele encostar lá. Ou então o indicador com o anular é também meio complicado. Não são relacionamentos naturais. Esse é o dedo que representa os relacionamentos naturais. E quando Jesus chamou os 12 para se tornarem discípulos, essa foi uma das primeiras coisas que Jesus trabalhou. Ele mostrou, o meu relacionamento com o Pai é que faz com que eu possa tornar vocês discípulos. O que Jesus dizia? Eu não vou usar um texto só aqui hoje, porque tudo que eu vou usar já está dentro de você. Eu só vou relembrar e vou mostrar aqui alguns textos para você fazer a conexão. Qual era uma das coisas principais que Jesus dizia? Eu não faço nada que o Pai não queira que eu faça. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Então isso representava, em primeiro lugar, relacionamento com Deus. Para que depois eu pudesse ter relacionamento com as pessoas. Você colocaria, se você tivesse um bebê, o seu filho num berçário contaminado? De jeito nenhum, nenhum pai faria uma coisa dessa. Então, quando a gente diz então é que vai complicar, né? Então, por que é que Deus colocaria bebês espirituais para se relacionar com você, se a sua vida
eventualmente pode estar contaminada pelo seu ego e não totalmente dominada pelo relacionamento com o Pai. Percebe que aí começa uma das primeiras responsabilidades nossa do ser discípulo antes de fazer discípulos. Eu preciso ter um relacionamento com Deus que reflita o relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque o chamado de Jesus é exatamente para refletir esse relacionamento dele e nosso com o Pai na vida das pessoas. Então isso traz uma expressão que eu gosto bastante, tem inúmeras definições sobre discipulado, e eu não estou aqui para ficar falando de definições, mas tem uma delas que eu gosto muito. Discipulado é transfusão de vida. É a vida de Jesus em mim, transfundida para a vida das pessoas. Por exemplo, se você fica doente, vai para o hospital, está meio pálido lá, o que o médico diz? Você vai precisar agora receber doação de sangue, ou alguém vai doar sangue, você vai receber transfusão de sangue. Então alguém vai lá, doa sangue, o médico olha, está ok, faz análise, coloca a agulhinha aqui, você começa a receber sangue. A Bíblia diz que sangue é vida. E aí você recobra sua cor, o seu corpo, mais energia, etc. Discipulado é isso, minha gente. É quando eu me relaciono com Deus e recebo de Deus transformação diária na minha vida para que eu possa transfundir essa vida para a vida de outras pessoas. Deus poderia fazer isso direto? Poderia, mas Ele decidiu escolher a gente para ser discípulo e poder fazer isso na nossa vida, para que possa acontecer na vida de outras pessoas. É exatamente isso que Jesus diz em João 17. Primeiro ele diz: rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É simples assim, mas ao mesmo tempo é complicado e profundo. Por quê? Porque onde que a coisa pega na nossa vida? É exatamente no nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, muitas vezes, ele é simplesmente interesseiro. Ele quer que Deus se amolde ao nosso ego. Por isso, de outro lado, o discipulado é a morte do nosso ego, a morte do nosso eu. Eu me lembro que uma das coisas que, quando a gente começou esse processo de discipulado, eu tive que mudar na minha vida, era a forma de orar. E eu criei, na época, uma coisa para o pessoal lá na igreja, dizendo o seguinte: nós temos 5 coisas que a gente faz quando a gente ora. A gente pede, depois a gente pede mais um pouco, aí a gente pede e conclui pedindo. Não é mais ou menos assim? São 5 passos da nossa oração. Mas eu comecei a aprender a oração bíblica, o Pai Nosso, a oração de Daniel, a oração de alguns profetas, a oração de Neemias, onde eles começam primeiro adorando a Deus. Pai Nosso que estás no céu. Não estou pedindo nada, não estou falando nada, só estou reconhecendo. Ou Neemias, quando começa a orar em relação ao povo e tal: Senhor, o Senhor é o dono de tudo. Ou Daniel, você pode olhar o padrão bíblico de oração. As pessoas começam adorando a Deus, depois eles agradecem a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz, depois eles confessam. Por exemplo, se você olha a oração de Neemias: Pai, perdoa o pecado do nosso povo, da minha família, da minha casa, etc. Jesus dizendo: Pai, perdoa, nos perdoa assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí lá pela 4ª coisa, mais ou menos, se a sua lista de oração já não foi fulminada, você lembra em pedir alguma coisa. E por fim você intercede por outras pessoas. Eu passei meses adaptando a minha lista de oração por causa do meu relacionamento com Deus, para que eu pudesse refletir isso para os discípulos. De outro lado, Jesus também diz em João 15, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês vão fazer algumas coisas. Não, vocês não vão fazer nada. Vamos pegar o nosso dedo aqui outra vez. Se você tirasse ele da sua mão, o que aconteceria?
lamentável, né? Ele morreria, ele perderia a vida e você teria dificuldade, por exemplo, de pegar um copo. Dá para pegar com esses 4 dedos? Dá, mas vai ser mais difícil. Por isso, ele é o dedo que representa o relacionamento no discipulado. Aí a gente tem que fazer uma pergunta. Você tem um relacionamento de amor com Deus? É um relacionamento não interesseiro, é um relacionamento onde o seu ego não diz para Deus o que Deus tem que fazer, mas você simplesmente ouve Deus. E por causa desse relacionamento, será que alguém já se tornou discípulo de Jesus? Minha gente, aqui foi que pegou a segunda coisa para mim. Já com 35 anos de idade, nascido na igreja, não sou só filho de crente, aos 15 anos teve ali aquele momento, a linha divisória, onde eu me converti, entendi meus pecados, etc. Mas aos 35 teve essa segunda linha, onde Deus falou assim: Josué, você já é pastor, líder na denominação, líder em âmbito nacional, internacional, já escreveu livro, já fez palestra, já falou para ginásio cheio, etc. Mas quantos discípulos você fez por causa do meu relacionamento com você? E aí, o que eu comecei a responder para Deus? Senhor, meu pai foi líder na igreja, tesoureiro, 30 anos, minha mãe foi líder das mulheres, minha irmã casou com um pastor, eu sou casado com a Raquel, nós dedicamos nossa família para o Senhor, nossos filhos, etc. Aí sabe qual é o programa de televisão? Resposta errada. Quantos discípulos? Senhor, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz mais aquilo. É como se você chegasse para Deus e dissesse assim, ó, eu fiz tudo isso, e Deus olha, legal, tudo coisa boa, mas eu não pedi isso para você não, você fez de alegre. Bom, aos 35 anos de idade, sendo pastor, líder, nenhum discípulo. Mas a questão não era que eu não tinha feito nenhum discípulo, a questão é que estava faltando os fundamentos do próprio ser discípulo na minha vida. E aí eu tive que começar a responder perguntas incômodas como essa. Será que o meu relacionamento com Deus é um relacionamento de amor? O que é um relacionamento de amor? É um relacionamento não interesseiro. Eu me lembro quando os nossos filhos eram pequenos, nós temos 2 filhos, e eles diziam à noite, pai ou mãe, deita aqui comigo um pouquinho, fica comigo, não era nem deita, era fica comigo um pouquinho. E às vezes não, sempre, deitava lá, abraçava. Eles não queriam que lesse um livro de história, contasse história, lesse a Bíblia, não era nada disso, só fica comigo. Relacionamento de amor. Você não precisa dizer nada, você não precisa fazer nada. E eu me lembro que dessa época eu comecei a aprender isso. Como é o meu relacionamento de amor com Deus? Será que ele é natural ou será que ele é forçado? Será que a minha lista de oração é tão grande que eu tenho um relacionamento simplesmente interesseiro? Bom, isso leva então ao segundo dedo. Eu sei que é meio perigoso fazer isso aqui hoje, né? Mas é a etapa só aqui, tá? É só o segundo dedo de 5. Então, o segundo dedo, que é o indicador, ele mostra o caminho. Se eu chegar ali na rua e perguntar onde é o Hotel Ibis, onde é o shopping, a maioria não vai dar explicação assim, né? Ó, você vira à esquerda, depois você vira ali à direita. A maioria vai indicar com esse dedo. Você vira para cá, vai para lá, etc. Pois é, esse é o dedo no discipulado que indica o caminho. Exatamente por isso, Jesus falou, eu sou o caminho. Não só o caminho, mas a verdade e a vida. Jesus não falou assim, minha gente, vem aqui, eu vou mostrar o caminho para vocês, olha, vai para lá, vira. Não, ele disse para os 12, venham comigo. Eu sou o caminho, eu não vou indicar o caminho para vocês, não vou mostrar qual é a estrada, eu sou o caminho, é só andar comigo. E aí que a coisa começa a pegar. Porque quando o meu eu domina, eu estou dizendo, o caminho é para lá. Olha, aqui entre nós, estamos num ambiente maduro, com muitos líderes, etc.
tem algumas horas que eu acho que eu tenho umas ideias melhores que Deus. Confessando aqui para vocês. Talvez você também já pensou isso. Deus diz, Josué, é por aqui. E eu digo, não, senhor, o senhor não conhece a turma aqui, o senhor não conhece Manaus, é melhor a gente ir por ali. E Deus fala, não, Josué, é aqui, eu sou o caminho, é só andar comigo. Mas, senhor, olha, acho que é melhor ir lá. Na verdade, eu quero ir para lá. Aí eu acho que a minha ideia é melhor do que de Deus. Isso não acontece só quando eu tenho que decidir sobre o nosso ministério, para onde que a gente vai, mas acontece com todos nós no dia a dia, na família, no emprego, na criação dos filhos, nos negócios. É aqui que a coisa pega no ser discípulo. Porque quando eu entendo que Jesus é o caminho, eu estou dizendo como os 12. Jesus falou, venham e me sigam. Imagina Pedro chegando em casa, dizendo, querida, agora eu vou andar com Jesus. Mas por quê? Porque ele pediu, né? E, ele falou, venham e me sigam. Só isso? Mas, e a nossa empresa de pesca? E isso, e aquilo? Não, é com Jesus agora. Isso não significa que você vai ser uma pessoa frustrada, vou abrir mão de todos os meus sonhos. Não, não é isso. Agora eu encontrei o caminho. E é isso que me habilita a dizer para mais pessoas, venham gente, querem ser discípulos? É só me seguir que eu estou seguindo Jesus, não tem erro. É exatamente esse o sentido de quando Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu me lembro que quando a gente estava em Vitória, uma certa altura já do processo discipulado, uns 3 ou 4 anos, eu chamei o grupo de líderes e falei, gente, vamos fazer um retiro. Aí o pessoal sempre pergunta, qual é o programa? Vai ter palestra? Eu disse, não, nós vamos passar um dia discutindo só esse versículo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Só isso é. Ao final de um dia o pessoal falou, eu acho que precisa mais tempo. Porque, por exemplo, quais são as implicações de eu chamar ali qualquer pessoa e dizer, me siga e me imite igual eu estou imitando Jesus? Bom, implica em que eu estou com Jesus o tempo todo no caminho. Uma historinha bem simples para vocês entenderem isso. Imagina que você pegou aqui um aviãozinho teco-teco, talvez de Asas de Socorro, ou da Missão do Céu, e vamos dar uma passeada aqui pelo interior da Amazônia, por cima dos rios, da floresta, etc. Mas lá no meio, o aviãozinho está indo, de repente, explodiu lá no meio da floresta. Só estava você, o piloto, vocês morreram. Mas Jesus está dando uma passada ali na hora, olha a situação, diz, está complicado aqui, né? Você diz, Senhor, eu não queria ter morrido agora, eu queria mais uns 30 anos de vida, né? Para cada um vai ser um pedido. Quem é solteiro, eu queria conhecer uma menina ou um rapaz e casar, quem está casado quer ter filho, os pais que os filhos casaram quer ver os netos, o outro quer abrir uma empresa, o outro quer plantar uma igreja, cada um tem um sonho. Jesus diz, olha, eu estou de bom humor hoje, posso te dar mais 30 anos. Senhor, que maravilha, sabia que o Senhor ia ouvir minha oração. Aí ele diz assim, mas você só precisa fazer uma coisa para eu te dar mais 30 anos. Qualquer coisa, Senhor, pode falar. A partir de hoje, 24 horas por dia, 30 dias por mês, você só faz o que eu mando. Aí você coça a cabeça e diz, Senhor, é o seguinte, eu tenho uns problemas aí para resolver, e eu vou precisar de uns 10 dias por mês, assim. Tem uns lugares que eu preciso ir, que o senhor não vai gostar, tem uns negócios que eu preciso fazer, que o senhor não vai gostar, então eu dou 20 para o Senhor e fico com 10. Jesus falou, não, você não está em condições de negociar, não, é 30 ou nada. Senhor, então vamos fazer o seguinte, eu acho que eu consigo resolver em 5. Eu dou 25 para o Senhor, fico só com 5. Aí você diz, Senhor, última oferta, eu vou ficar só com o dízimo. 3 dias para mim, 27 para o Senhor. Jesus diz, não vai dar, partiu o céu, estou voltando. Aí você diz, Senhor, tá bom. 30 dias por mês, 24 horas por dia, eu só faço o que o Senhor manda. Afinal de contas, meu eu morreu.
Esse é o sentido de quando Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Agora, a vida que eu agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus, na cruz. Por quê? Porque eu entendi que eu me junto ao caminho. O caminho é a pessoa, não é o caminho, não é a estrada. O caminho é Jesus, o caminho é a pessoa. Então eu me junto ao caminho e agora eu só faço o que Jesus diz. Isso significa que o discípulo prega e coloca na cruz, pega o eu e coloca lá na cruz e crucifica o seu eu lá, seu ego, meu ego. Significa que quem crucifica o eu não olha mais para trás, porque tem uma vida muito melhor do que a vida que você poderia construir. É exatamente esse o sentido de Lucas 9, quando Jesus fala: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. E por favor, não interprete, se alguém aqui alguma vez interpretou esse texto daquele jeito herético, né? Tem que pegar a cruz da minha mulher, carregar, pegar a cruz do meu marido, né? Do meu chefe. Não, a cruz é você, a cruz sou eu, é o meu ego. Eu tenho que pegar essa cruz todo dia, colocar aqui no caminho e dizer: Jesus, está aqui o meu ego. Ele é a pior coisa que pode me tornar a pior pessoa. Então eu quero entregar para o Senhor, porque entregando para o Senhor, parece que eu estou perdendo minha vida, mas na verdade eu estou ganhando. Esse é o sentido, minha gente. Um dos sentidos, um dos mais óbvios e profundos ao mesmo tempo. E isso significa o quê? Bom, que você crucifica os seus desejos, seus sonhos, suas ambições. Ah, minha gente, já teve tanta coisa na minha vida, na nossa vida, que algumas horas a gente não entendia. E exatamente por não entender o que está acontecendo, por que Deus está mudando as coisas, é que eu pego aquilo ali, eu estou no caminho com Jesus e eu digo: Senhor, para onde o Senhor está indo? Para a cruz, então é para lá que eu vou também, e eu vou pregar lá na cruz esse sonho, esse desejo, essa ambição ou qualquer outra coisa. E sabe por que eu faço isso e esse é o caminho do discípulo? Porque esse novo caminho é melhor que o melhor caminho que eu poderia criar. Se eu quero ir para lá, eu estou imaginando aqui algumas coisas, sonhando com isso, sonhando com aquilo. Gente, isso aqui não é nada, isso aqui é pó perto desse caminho quando eu ando com Jesus. Então aí surge uma pergunta: você segue o caminho que te interessa? Ou você segue o caminho com Jesus? Bom, essas duas coisas são talvez os pilares principais. As outras três a gente explica rapidinho porque são consequência dessa. Quando a gente vai para o terceiro dedo aqui, que obviamente não pode ser mostrado sozinho, ele é o mais alto. Ele é o que significa a missão. O ponto mais alto da nossa vida. E quando eu entendo o relacionamento com Deus para influenciar na vida das pessoas, quando eu entendo o caminho, quando essas coisas se consolidam, meu eu vai morrendo, meu ego vai morrendo, o que acontece? Eu vou descobrindo minha missão de vida. Não a minha missão, amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas a missão de Deus. E é exatamente isso que leva a gente a entender que quem quer ser discípulo precisa, na verdade, saber que não basta seguir Jesus na multidão. E isso tem uma implicação relacionada à missão. Você não escolhe a missão. Você vive a missão de Deus. Vive a missão com Deus. Eu vou mostrar agora uma pequena lista de homens e mulheres na Bíblia que viveram isso. Abraão, José, Moisés, Esther, Neemias, João Batista, os 12, Paulo. Se você observar a trajetória desses e de outros homens e mulheres, eles estavam tentando construir seu próprio caminho. Paulo, por exemplo, estudando, perseguindo cristãos, etc., até que ele encontra Jesus, não só no caminho, mas o caminho, e ele descobre a missão de vida.
Porque, na verdade, não era a missão de vida dele, era a missão de Deus. Você se junta a Deus na missão de Deus. Por isso, o discipulado de Mateus 28 é chamado de a grande comissão. O que é uma comissão? Imagina que você separasse a palavra com um hífen ali no meio. Comissão. Bom, a missão maior Jesus já cumpriu. Morreu na cruz, ressuscitou e salvou a gente. Aí ele falou, vou deixar a parte mais fácil para vocês. Comissão. O que é uma comissão? É igual, vocês provavelmente já assistiram a entrega do Oscar. Tem o Oscar para o ator principal. E o Oscar para o ator coadjuvante. O que é o Oscar para o ator coadjuvante? É aquele que não atrapalhou o principal de ganhar o melhor ator. Porque se ele tivesse brilhado mais que o principal, ele teria ganho como ator principal. Então ele é o melhor ator coadjuvante. A grande comissão é a nossa missão coadjuvante. Jesus falou, eu morri e dei minha vida. Agora vocês precisam compartilhar isso com todos e transformar essas pessoas parecidas comigo, em discípulos. Mas primeiro vocês precisam ser parecidos comigo. Então vocês são os atores coadjuvantes aqui disso. Quando você entende isso, você entende a sua missão de vida. É por isso que quando a gente olha para a vida de todos esses homens e mulheres, a gente vê Deus dizendo mais ou menos a mesma coisa desde o início. Você olha quando Deus chama Abraão, por exemplo, em Gênesis 12, ele diz, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você os povos da terra serão abençoados. Aí Abraão se junta a Deus nessa missão. Aos 75 anos de idade, larga tudo que tem, sai da terra, da parentela, e se junta a Deus em missão. Aí se a gente vai para o Novo Testamento, quando Jesus fala essa comissão, o que ele diz? Bom, vão, façam discípulos de todas as nações, batizem, ensinem, etc. E por meio disso eu vou abençoar as nações. É a continuação da missão de Deus. Eu me junto a essa missão. Agora, quando a gente olha para isso, minha gente, a grande pergunta é a seguinte: é se seu nome vai entrar na lista da continuidade aqui. Não adianta dizer assim, uau, Abraão, José, uau, Moisés, ele era o cara. Você pode até dizer isso. Mas eu deixei um espaço ali, vai entrar seu nome ali? Como alguém que continua a execução da missão de Deus, porque a sua missão de vida se torna a missão de Deus, porque você se juntou ao caminho, e você só se juntou ao caminho por causa do seu relacionamento com Deus. Então vamos recapitular, esse dedo significa o quê? Relacionamento. Esse aqui, o caminho, e esse aqui, a missão. Bom, isso faz a gente relembrar o texto de João 4, quando Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Isso é parte da missão. E aí faz com que a gente tenha que perguntar, você já parou para pensar ou escrever um pouquinho, onde Deus quer que você cumpra a missão dele? Qual é a sua parte da missão? E discipular e fazer discípulos e ser discípulo é parte da sua missão de vida? Ou é simplesmente uma ênfase que a igreja está dando, ou pediram para você no pequeno grupo? Até que ponto você entende isso agora, dizendo, Deus, quero me juntar ao Senhor no caminho e quero cumprir a missão do Senhor nesse tempo e nessa geração e colocar meu nome naquela lista? Bom, é isso que faz então com que a gente entenda o quarto dedo, que é o dedo do anel. Seja você um adolescente ou um jovem que acabou de arranjar namorado ou namorado e pôs a aliança lá do compromisso, seja você alguém como eu e Raquel, que já nos casamos há 40 anos e já tem aliança aqui há 40 anos. É o dedo onde a gente diz, já não sou só eu. Tem alguém que eu quero fazer feliz. Tem alguém que é diferente de mim e que algumas horas vai dar zzz. E é isso que muda um ao outro, é isso que lapida um ao outro. É por isso que eu chamo esse dedo de o dedo do discípulo. E esse dedo representa o que Jesus falou em Lucas 14:33, da mesma forma qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo.
meio duro. Não é assim, dá para ser um discípulo meia boca. Não, não pode ser meu discípulo. Ou você morre, renuncia tudo, 30 dias por mês, 24 horas por dia, ou não dá para ser discípulo meia boca, 70%, 50%, etc. Quando a gente olha para isso, a gente entende que no processo de conversão não basta simplesmente a empolgação do parto. É preciso a responsabilidade da paternidade. Por quê? Porque fazer discípulos não é só simplesmente um processo de classe de batismo. Um tempo atrás eu estava com a Raquel no médico e o médico falou para ela, a senhora vai precisar tomar esse remédio a partir de agora. Ela perguntou, até quando, doutor? Ele falou, até um dia antes de morrer, tá bom. Remédio de pressão é assim, né? Eu falei, isso aqui tem a ver com discipulado. O que ele acabou de falar tem a ver com discipulado. O que é ser discípulo? O que é a morte do eu? É um processo. Até quando? Até um dia antes de morrer. No céu não vai ter discipulado. É só aqui para a terra. Por quê? Porque é um processo. Imagine que aqui no púlpito seja o dia da minha conversão. Antes de me converter, muito antes, o Espírito Santo começou a trabalhar em mim. E aí ele começa a me incomodar. Nossa, eu fazia esse negócio, agora já não consigo fazer mais, me incomoda. E eu não fazia aquilo, agora eu passei a fazer. E o Espírito Santo vai apertando, 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 apertando. Joguei a toalha. Quebrantamento, arrependimento, me converti. Acabou? Não! É aqui que começa a ficar emocionante. Essa era a minha pergunta lá na adolescência. Agora é só ir na igreja o resto da vida? Aí o Espírito Santo precisa continuar trabalhando. Os dons do Espírito, o enchimento do Espírito, os frutos do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Quanto tempo demora para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida? Acho que uns 30 anos, pelo menos, né? Domínio próprio, por exemplo. Não, eu já conto até 10, tá? E aí depois explode, né? Processo. Até quando? Até um dia antes de morrer. Meu eu vai morrendo. E aí eu me torno esse discípulo comprometido. Isso faz com que eu tenha que entender que ser discípulo é difícil, mas não é penoso. Por quê? Porque Jesus falou, o jugo é suave, o fardo é leve. E João 10,10, Jesus diz, eu vim para dar para vocês uma vida abundante. Bom, tudo isso então faz com que a gente entenda que o discipulado é esse processo que envolve a conversão, o discipulado em si, as crises, ajustes, transformação do caráter, o resgate da imagem de Deus em nós, multiplicação, que é bem diferente dessa segunda lista que eu vou mostrar para vocês. Ir à igreja, dar o dízimo, fazer o bem, cantar no culto, ser líder na igreja, ir na EBD. Isso são atividades, todas elas boas. Não estou jogando o bebê com a água do banho fora. Mas você pode fazer tudo isso e não ser discípulo. Você pode fazer tudo isso e o seu eu não morreu. Percebe a diferença? Então é preciso fazer mais uma ou duas perguntas incômodas. Você pode dizer que é discípulo de Jesus? O seu eu está morrendo? Bom, é isso que faz com que você entenda o dedinho agora. Vamos recapitular? Esse dedo é o do relacionamento. Esse, caminho. Esse aqui, missão. Esse, discípulo. E agora vem o minguinho, como dizia minha avó, que é o servo. Qual foi uma das últimas coisas que Jesus trabalhou com os 12? Eu vou lavar os pés de vocês e vocês vão e façam o mesmo. Quando a gente entende isso, a gente entende o que Jesus falou em Mateus 23. O maior entre vocês deve ser o servo. E também entendemos o que Jesus falou em João 13. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês devem fazer a mesma coisa uns pelos outros. Por quê? Porque aqui atingimos o nível de discípulo servo. Esse é o ápice do discipulado. Por quê? Não dá para eu chegar para o pastor Francisco ou qualquer um e dizer, Francisco, quero lavar seus pés, põe o pé aqui.
O que eu preciso fazer? Me ajoelhar. Já não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. E eu quero te servir pelo amor que eu tenho a Deus e pelo relacionamento que eu tenho com Ele. Por isso, eu estou colocando você em primeiro lugar. Quando a gente entende isso, a gente chega no ápice do discipulado. E aí eu queria concluir com algumas perguntas para você pensar. A nossa organização hoje tem o nome de envisionar. É uma palavra que existe em inglês, mas não existe em português, a gente adaptou aqui. E um dos sentidos de envisionar é incomodar. Então eu queria deixar algumas perguntas para tirar seu sono. Se você perder o sono, eu vou dormir tranquilo. Mas se isso não te incomodar, sou eu que vou perder o sono. Então eu espero que você durma, que você fique acordado e eu durma essa noite. Então, que passo eu preciso dar? Bom, primeiro eu preciso me perguntar, eu tenho um relacionamento de amor com Deus? Ou meu relacionamento é interesseiro? Meu eu está na cruz? Está crucificado lá? Eu estou com Jesus? Qual é a minha missão? Eu estou simplesmente deixando a vida passar na boa teologia Zeca Pagodinho. Boa não, má teologia Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida passar. Ou eu quero saber como eu me junto à missão de Deus? Eu sou e faço discípulos? E eu estou disposto a servir como Jesus mostrou? Bom, se você entende isso, você entende essas 5 coisas bem básicas do que é ser um discípulo, que te habilita a fazer muitos discípulos ao longo da vida. Jesus, com os 12, demorou 3 anos e meio para convencer aqueles cabeções. E ao final de 3 anos, um negou, o outro traiu, os outros 10 fugiram. Mas depois eles se levantaram para o cumprimento da missão de Deus. E lá em Atos 18 diz, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Eu espero sinceramente que você tome algumas decisões bem práticas. Primeiro, no nível pessoal, eu realmente quero ser discípulo. Eu quero cumprir a minha missão de fazer outros discípulos. E eu quero ajudar a minha igreja a ser uma igreja discipuladora que vai poder se dizer sobre ela, aqueles que transtornaram Manaus chegaram. Estão cumprindo sua missão nesse tempo e nessa geração. Sabe por quê? Porque o legado da sua vida não é o trabalho que você faz, mas são as pessoas em quem você causa impacto e que são transformadas pelo poder do Espírito Santo por meio de você para cumprir a missão de Deus. Eu queria orar por você. E eu vou dizer oração, se você não concordar, amém. Continuamos amigos. Mas eu vou pedir para Deus apertar você na parede. Para que você não viva a vida baseada no seu ego, mas que você viva a vida de Jesus todos os dias, até o último dia. Senhor, muito obrigado pela Tua graça. Obrigado pela forma como o Senhor conduz as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor deixou um exemplo tão claro, tão simples, no seu relacionamento com os 12, do que significava ser um discípulo de Jesus. E nós queremos colocar o nosso eu, o nosso ego, na cruz. Nós não queremos viver por nós mesmos, pelos nossos interesses. Não queremos também viver uma vida, aquela vidinha que vai passando, mas queremos viver uma vida emocionante com o Senhor. Não só porque queremos emoção, mas porque queremos os fundamentos da Tua vida, da vida abundante que o Senhor nos prometeu, para que depois disso a gente possa compartilhar com outros e fazer outros discípulos do Senhor. Para que a gente possa dizer como Paulo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, Pai, se alguém dos meus irmãos ou irmãs aqui ainda não está vivendo isso, com muito amor e graça, eu te peço que o Senhor aperte eles na parede, com amor e graça. Que o Senhor não deixe eles viverem simplesmente aquela vida repetitiva, ou monótona, ou de mesmice, mas que seja uma vida tremenda com o Senhor. Que os melhores dias estejam por vir na vida de cada um aqui. E que a gente ouça as histórias de impacto, daquilo que o Senhor vai fazer neles, e depois, por meio deles, na vida de outros. Essa é a nossa oração, e esse é o desejo do nosso coração. E é por isso que nós oramos, em nome de Jesus.
Amém e amém. Obrigado, gente. Fé, cuidado, ensino, dedicação, acolhimento, encorajamento, relacionamento intencional, amor. Foi isso que Jesus nos ensinou quando ordenou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Conferência de Missões Urbanas em Grupos Familiares. Discipule.